Hoje é dia de celebrar o Dia dos Pais. O Dia dos Pais pode ser celebrado por cada um de nós de maneiras diversas, de maneiras diferentes e até em muitos casos contrárias. Todos nós tivemos um pai ou temos um pai. Todos nós temos a história com o nosso pai. Muitos pais excelentes, pais marcantes, extraordinários. Talvez outros nem tanto. Talvez, se cada um de nós hoje pegássemos um papel, uma caneta e fôssemos definir paternidade em nossas vidas, nós faríamos de forma diferente. Cada um de nós poderíamos definir e conceituar pai de uma maneira. Mas hoje nós queremos falar sobre um conceito de paternidade perfeito. Nós queremos falar de uma paternidade perfeita. E a Bíblia, ela nos fala e nos ensina a respeito disto. Ela fala de um pai que é um pai perfeito. Ela fala de um pai que nos ama. Ela fala de um pai bondoso. Ela fala de um pai que não desampara, não esquece e nunca abandona. Há também alguns personagens na Bíblia, alguns pais que também são extraordinários. Também foram pais usados por Deus com os seus filhos. Por exemplo, José. José, o pai que adota Jesus como seu. José foi um pai extraordinário. José foi alguém que, usado por Deus de uma forma maravilhosa. Se nós pensarmos, por exemplo, que Deus concedeu o seu povo a Moisés para tirá-lo da escravidão e levá-los à terra prometida, a Canaã. Deus confiou a Davi, por exemplo, de ser um grande rei, conquistou a parte ou o momento onde Israel foi uma nação grande e poderosa à época. Deus também confiou aos profetas a sua palavra. Mas Deus concedeu a José o seu único filho, aquele que ele tinha enviado do céu, do alto, da eternidade, para nascer e habitar entre nós. Quando nos aprofundamos na história de José, percebemos quão extraordinário esse pai foi. Mas todos os pais, eu, você que é pai, sabemos e estamos cientes e conscientes das nossas limitações. Nós erramos, nós falhamos, nós temos defeitos, nós cometemos equívocos ao criar, ao educar os nossos filhos, e nós erramos, simplesmente erramos. Mas o nosso Pai que está no céu, ele é de uma perfeição única, é um atributo que só Deus tem. E é a respeito desse Pai que nós queremos entender do seu amor, da sua bondade, do seu cuidado por nós hoje. E hoje eu quero falar rapidamente sobre 3 características do nosso Deus. 3 dos seus atributos que fez e continua fazendo toda a diferença nas nossas vidas. De maneira individual e também na coletividade, em função ou em direção à família de Deus que somos nós. Esse Deus, a sua primeira característica, que é um Deus que se fez pai. Deus, o Criador dos céus e da terra, ele poderia continuar da forma que ele estava, de um entendimento apenas de um Deus, que era a relação, basicamente, que os judeus tinham com ele. Mas o plano que Deus tinha para nós não era um plano de ter para si apenas um povo, mas, acima de tudo, de ter para si uma família, filhos e filhas. Esse Deus que se fez pai,
nós percebemos, principalmente na oração do Pai Nosso, talvez um dos textos bíblicos mais conhecidos de toda a cristandade, em todo o mundo e em todas as épocas, que é a oração do Pai Nosso. É nessa oração do Pai Nosso que Jesus, ao fazê-la, ao nos ensinar esta oração modelo, ele quebra profundos paradigmas que a sua cultura, que o seu povo tinha. Os judeus viam e se relacionavam com Deus como sendo o Yahvé, o Jeová, alguém distante, um criador dos céus e da terra. Sim, eles não tinham dúvida disso, continuam não tendo, mas ao mesmo tempo faltava o ingrediente de uma proximidade, de um aprofundamento, de uma relação que Jesus traz, esta extraordinária redefinição de paternidade para eles e para nós também. O texto em Mateus, no Evangelho de Jesus, registrado por Mateus, capítulo 6, dos versos 9 até o verso 13, fala assim: vocês orem assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto, ele nos traz essa realidade, que é o nosso Pai. É esse Pai que cuida de nós. É esse Pai que está sempre com seus olhos em nós. Não um Pai distante, não um Pai qualquer, não um Pai que apenas gera, mas é um Pai que toma para si, que cuida, que nos acolhe. Esse nosso Pai, que é o meu Pai, que é o seu Pai, Ele nos acolhe tanto individualmente como o Filho, ao mesmo tempo como na coletividade da família, dos irmãos e das irmãs. Esse Pai que com afetividade nos inclui. Esse Pai que não é excludente, mas Ele é inclusivo. É um Pai que inclui a todos no seu relacionamento. É um Pai de tal perfeição que não faz acepção de pessoas, não faz acepção de filhos. É aquele Pai que nos trata igualmente a todos. É aquele Pai que nos ama igualmente a todos. Ele não faz diferenciação. É um Pai que nos recebe com essa afetividade e quebra nas nossas vidas o paradigma religioso, ou seja, o entendimento posto de maneira religiosa, automática, mecânica, que é simplesmente a minha adição ou o momento que eu passo a fazer parte de uma agremiação religiosa e agora eu sirvo a Deus. É muito mais do que isso. É muito mais profundo que apenas um dia resolvemos e definimos fazer parte de uma corrente religiosa, sei lá o quê. É um relacionamento de pai e filhos. É um relacionamento entre pai e o seu filho e a sua filha. Mas ao mesmo tempo, Ele é o nosso Pai. Esse Pai que nos recebe a todos da mesma forma. Entendendo esse novo padrão de entendimento, esse novo paradigma, então nós, ao aprofundarmos nessa relação com Deus sendo Pai, não apenas Deus, percebemos que Ele é um Pai bondoso. Ele é um Pai bondoso. Ele é um Pai que não apenas te gerou, Ele é um Pai que se envolve com você. Ele é um Pai que toma a iniciativa em seu favor. Ele é um Pai que busca as nossas vidas. Ele é um Pai que se preocupa conosco e com você, individualmente e também na nossa coletividade. Há um texto também no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, dessa vez no capítulo 7, ele fala assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra?
Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Esse Pai, que tem uma paternidade perfeita nas nossas vidas, Ele não é apenas aquele Deus que nos gerou, criado dos céus e da terra, que fez o homem e fez a mulher e gerou a cada um de nós. Mas Ele é aquele que se envolve comigo, com você, todo dia, na rotina, no cotidiano das nossas vidas. Ele é aquele Pai que está continuamente conosco. E por ser Pai perfeito, Ele também decidiu, pelo seu amor, pela sua bondade, nos dar juntamente com a sua paternidade aquilo que nós precisamos. Às vezes, para nós somos pais e mães, nós podemos até ter o entendimento que somos bons, somos equilibrados, temos uma família em harmonia, e começamos até a achar que somos bons. Mas, como eu disse no início, nós conhecemos, eu sei das minhas falhas com os meus filhos, eu sei dos meus erros, dos meus excessos, das minhas omissões. O que é um pai? Como eu e você podemos nos inspirar nessa paternidade perfeita, nessa paternidade bondosa e copiarmos? O apóstolo Paulo fala disso. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele tem a ousadia, a coragem, a intrepidez de dizer aos seus filhos espirituais o seguinte: imitem a mim, assim como imita a Cristo. Será que nós temos essa mesma convicção, essa mesma coragem, essa mesma ousadia, pai ou mãe, de dizer aos seus filhos: me imite, me copie, assim como eu imito ao Pai? Uma das maiores marcas de vitória na vida de um homem é uma paternidade de sucesso. Essa paternidade responsável, com certeza, ela é uma das missões mais nobres que Deus colocou sobre as nossas vidas. E também uma das mais desafiadoras. Porque esta paternidade de sucesso não é uma herança, um legado que nós podemos deixar para os nossos filhos de bens materiais. Não é o sucesso da nossa paternidade, não é deixar para os nossos filhos um patrimônio. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é um caráter incutido neles. É ensiná-los que eles têm um pai, antes de sermos pais. Deus, o Pai, que está nos céus, já era o Pai deles. Então, quando nós pensamos, amados, que Deus nos concede enquanto pais e mães a guarda dos filhos dele, para gerá-los, amá-los, protegê-los e ensiná-los nos caminhos do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando forem velhos, não se desviarão dele. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio de ser pai, mãe, de amá-los, de protegê-los, mas de ensiná-los que eles têm um pai que está nos céus. E a partir dessa relação deles com o pai, eles possam também entrar no coração deles o caráter de Cristo. Pais precisam estar próximos dos seus filhos. Pais precisam ser modelo para os seus filhos. Modelo de quê, amados? De honra, de amor, de respeito pelo próximo, de respeito pela mãe,
de sobriedade, de moderação, de honestidade, de integridade, de trabalho, de justiça, de amor e disciplina. Esse papel é nosso, Pai. Porque esse é o modelo que nós temos, esse é o modelo perfeito de paternidade que nós temos, que é o próprio Deus. O Pai não ensina apenas com palavras, o Pai ensina por modelo. O Pai não ensina o caminho, o Pai ensina no caminho. É desta forma que Deus sempre tratou conosco e tem tratado. É esta a relação que Deus tem buscado com todos nós e com cada um de nós. Uma outra característica que eu quero falar de Deus, no nosso Pai que está nos céus, é um Pai reconciliador. E para falarmos de reconciliação, de acolhimento, de afeto, de perdão, a parábola do filho pródigo nos ensina a respeito disso. Creio eu que nós estamos familiarizados com a história, com a parábola do filho pródigo. Essa parábola conta a história de 3 pessoas, 3 personagens: o pai, o filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais moço, em determinado momento, conversa com seu pai, pede os seus bens, pede a sua herança, pede a parte do seu patrimônio, e o texto de Lucas, capítulo 15, diz que ele então vai para uma terra distante, e ali ele gasta todos os seus bens, e vive de maneira irresponsável. Lá em Lucas 15, verso 11, fala assim: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança? Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito depois disto, o filho mais moço reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. No verso 17 diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amados, essa é a história de todos nós. Essa é a história que diz que nós estávamos longe de Deus, fizemos escolhas ruins, escolhemos e optamos por caminhos estranhos, achamos que Deus era apenas aquele que poderia suprir para nós todas as nossas necessidades materiais e físicas, e fomos embora. E fomos viver de maneira irresponsável. E gastamos nosso tempo, a nossa juventude, gastamos os nossos recursos de maneira irresponsável. Mas esse pai que é reconciliador, esse pai que é perdoador, esse pai que é acolhedor, nos esperava todos os dias com seus olhos no horizonte, aguardando o momento em que o filho voltaria para casa, dos seus caminhos escolhidos, das suas opções equivocadas,
dos seus valores errados. É esse pai que ficava aguardando todos os dias o seu filho voltar. Esse é o nosso pai. Esse é o nosso pai de uma paternidade perfeita, que nos aguarda, que nos espera. E esse pai, ele é o pai que nos reintegra à família. Dizem os estudiosos que numa cultura judaica patriarcal, masculina como era aquela, essa parábola seria impossível. Porque um filho que fazia aquilo que aquele fez, dificilmente seria de novo recebido em casa. Esse filho que foi para um lugar, para caminhos distantes, e talvez nas nossas vidas não é nem a geografia, mas é um ambiente que nós escolhemos estar distantes de Deus. Ou aqueles que preferiram, mesmo estando no ambiente de Deus, viver um relacionamento superficial, raso, com o Pai. Esse padrão cultural à época, dificilmente o pai, ao ver o seu filho, com compaixão no seu coração, o abraçasse e o beijasse. Esse filho chegou com certeza maltrapilho, com as suas roupas velhas, rasgadas, descalço. O pai o reintegra imediatamente à sua casa, ao seu relacionamento. Manda colocar roupas novas, calçado nos seus pés e o anel, que simbolizava o seu filho, a filiação e a sua paternidade sobre ele. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai perfeito, de uma paternidade perfeita. Que não importa o que fizemos, não importa os nossos erros, as nossas falhas, as nossas escolhas, não importa quanto tempo tivemos longe de Deus, e nem o que nós fizemos, Ele nos recebe a todos sempre. Vamos pensar, vamos fazer um exercício agora de imaginação, imaginando aquele pai, todos os dias olhando para o horizonte, aguardando, esperando que o seu filho caísse em si e voltasse para casa. E ao recebê-lo, o recebeu com afetividade, não o tratou como servo, não o tratou como escravo, apesar de ter podido fazer isto. Apesar de ter recebido ele apenas como um outro empregado qualquer. Assim é Deus na minha e na sua vida. Esse Deus que se fez Pai, esse Deus que é bondoso, esse Deus que se envolve conosco no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, esse Deus reconciliador, esse Deus perdoador, esse Deus que nos oferece dignidade concreta, prática, que não nos expõe, não nos constrange, não nos envergonha, não faz juízo, mas simplesmente nos ama, nos acolhe. E ele disse: o meu filho estava morto e voltou à vida. O meu filho estava perdido e foi achado. Esse é o modelo. Esse é o modelo para pais e mães. Mas nós não podemos nos eximir, enquanto homens, enquanto pais, da nossa nobre responsabilidade da paternidade. Para que nós tenhamos a coragem e a ousadia de chegar diante dos nossos filhos e dizer a eles: me imite, assim como imito a Cristo. Esse Pai que nos ama, esse Pai que nos quer de volta, esse Pai que
quer restaurar o nosso relacionamento, a nossa intimidade. Nosso Pai, Ele nos chama para uma intimidade. Ele nos chama para uma restauração completa do nosso relacionamento com Ele. É esse Pai que não abre mão. É esse Pai zeloso. E como eu tenho dito durante a nossa reflexão, um Pai que não esquece, que não desampara e que não abandona. Um Pai que não erra. Um Pai infalível. Um Pai que não tem defeito. Amados, nós não podemos mudar em nada o passado. Nós não podemos mudar em nada a relação que tivemos com o nosso Pai. Mas nós podemos mudar a nossa história para frente. Nós podemos mudar a nossa história com o nosso pai, com o meu pai, com o seu pai, se é que você ainda tem pai. Mas acima de tudo também nós podemos mudar a nossa história com os nossos filhos. Ser o modelo que eles precisam, segundo a paternidade perfeita que nós lemos, aprendemos e temos que viver à luz da palavra. Deus nos capacitou e nos habilitou para a reconciliação e para o perdão. Que hoje seja na minha e na sua vida dia de reconciliação e dia de perdão. Que esses valores, eles sejam aplicados em nossas vidas em todas as suas áreas. Que esses valores possam ser aplicados na nossa vida com todas as pessoas que nós temos algum tipo de relacionamento. Hoje é dia dos pais, portanto é dia de falar sobre esse tema, mas não significa que ele se aplica exclusivamente a esse nível de relacionamento. Eu quero orar hoje para que nós tenhamos consolo no coração. Que nós hoje podemos ter a certeza, a convicção desse Deus que se fez Pai, desse Deus bondoso que se envolve conosco, que se pedimos um ovo ele não vai dar uma pedra, se pedimos um peixe ele não vai nos dar uma cobra. É aquele que sabe dar boas coisas do seu bom tesouro a nós. Mas um Pai reconciliador, um Pai amoroso, um Pai afetivo, um Pai compassivo, um Pai relacional. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Pai. Esse é o nosso Pai. Vamos orar. Se você quiser ficar em pé, fique à vontade. Aí no seu lugar, se você quiser permanecer sentado, fique à vontade. Você que nos assiste em casa, você também pode e deve fazer essa oração conosco. Você pode se colocar na presença do Pai, aí onde você está. Você pode fechar os seus olhos e orar conosco. E pedir que Deus possa se fazer presente em nossas vidas. Que Deus possa, e nós possamos nos relacionar com Ele como filhos, filhas e o Pai. Ó Deus, Pai, obrigado, Senhor. Ó Deus, nós estamos diante da Sua santa presença. Ó Pai, nós estamos totalmente prostrados e nos fizemos vulneráveis diante do Senhor. Pai, nós queremos agora destruir, derrubar os muros da separação que foram construídos ao longo da nossa história. Muros que separaram relacionamentos, muros que criaram distâncias, muros de mágoa, de ressentimento, de amargura, de lamentação,
de choro, de indiferença, de vingança. Espírito Santo de Deus, vem agora e ministre aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, vem agora e derrube todo o muro que nos separa do nosso Pai. Meu Pai, hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de voltarmos para casa. Hoje é dia de abraçarmos e beijarmos. Hoje é o dia que o nosso Pai nos encontra, nos abraça, nos beija com afetividade, com compaixão e nos recebe. Pai, nós buscamos por uma intimidade com o Senhor e por uma restauração completa da nossa comunhão com o Pai. Pai, nós não nos conformamos com a distância, com o esfriamento, com a dispersão, mas queremos estar sempre na Sua presença. Deus, fale conosco hoje, ministre aos nossos corações, não apenas a reconciliação com o nosso Pai aqui na terra, com os nossos filhos, mas acima de tudo com o nosso Pai que está nos céus. Em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós oramos, agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.